Vontade do Caos. Capítulo 265, Cap 264, Tropa Desaparecida Podium Lixe. Eu estava no meu laboratório fazendo outro cristal mágico para o mestre Farus, pois já temos 15 prontos. O mestre me permitiu distribuir 10 entre alguns magos capazes de ativar o círculo mágico que o mestre colocou nos cristais. Mestre Farus está perto de conquistar completamente esta serra. Quando isso acontecer, estaremos perto de cumprir o objetivo do nosso grande Deus. A ferramenta sagrada que nosso grande Deus concedeu ao mestre Farus está tornando a serra um lugar muito mais confortável para nós vivermos. Isso está puxando o miasma acumulado nas cavernas subterrâneas para o exterior. Tenho muito orgulho de ter sido convocado pelo mestre Farus para servi-lo, de ter a chance de ver tantas criaturas morrendo, de ver o mestre recolhendo suas almas para nosso grande Deus. Infelizmente, não posso sair e curtir a carnificina como os outros generais fazem. Meu trabalho de proteger o mestre Farus e fazer esses cristais é mais importante. Grande senhor, temos um problema. Assistente, minha assistente, uma jovem e inteligente Ghoul com afinidade com maldições, entra no meu laboratório e se ajoelha atrás de mim. Falo com ela sem interromper o processo de criação do cristal mágico que já estou finalizando. Que problemas aconteceram? Espero que seja importante ou você se tornará a nova cobaia para meus experimentos mágicos. Isso é importante, grande senhor. Assistente, então fale de uma vez. Como o senhor ordenou que eu enviasse um pássaro morto-vivo que criei para ser meu familiar para seguir o exército que foi enviado para devastar a vila que o mestre Farus encontrou, dei o item para coletar a energia vital e as almas para ele como o senhor ordenou. Mas ele voltou hoje com os itens vazios e quando olhei para suas memórias percebi que a vila que já deveria ter sido destruída ainda está intacta. Assistente, o que? Você quer dizer que uma pequena vila que deveria ter menos de 1000 criaturas foi capaz de derrotar nosso poderoso exército de 4000 mortos-vivos liderados por 2 generais? Essa é a parte estranha. Eu olhei toda a memória do meu familiar. Não parece haver nenhum sinal de batalha na vila. Assistente. Como meu familiar fez o mesmo caminho de volta, eu procurei em sua memória e não encontrei nenhum lugar com cenas de luta. Parece que as tropas enviadas desapareceram. Nem mesmo seus corpos foram encontrados pelo meu familiar. Assistente, alguma coisa deve ter acontecido. Esse assunto é muito estranho. Você fez bem em vir me informar. Já faz alguns dias desde que isso aconteceu. Então devo informar o mestre Farus o mais rápido possível. Enquanto isso, entre no Trade Dungeon para ver o progresso de nossas tropas de elite, ver quantos sobreviveram e trazer de volta os corpos dos fracos. Mesmo em suas mortes eles ainda podem ser úteis para dominar Farus. Sim, grande senhor. Assistente, pego meu cajado com uma caveira de cristal preto em cima e saio do meu laboratório após completar mais um cristal mágico. Ando pelos corredores de pedra da nossa grande fortaleza e vou até a sala do trono onde meu mestre normalmente está. Quando estou na frente das portas de ferro preto, espero que os 2 guardas orques abram as portas antes de entrar. Assim que entro, vou direto para a frente do trono e me ajoelho na frente do meu mestre que está sentado em um trono feito de ossos brancos. Meu mestre tinha pele cinza de ghouls, mas no lugar da cabeça de fera que os ghouls machos costumam ter, o mestre tinha a cabeça de um orc, mas o corpo do mestre era um pouco menor que a maioria dos orcs e também não era tão musculoso quanto se fosse esperar de um orc. O mestre Farus tinha cabelos completamente pretos e olhos com um pentagrama com 3 caveiras dentro esculpidas em seu peito como uma tatuagem que ele exibia com orgulho, pois esta era a marca do nosso grande Deus. Por que você está aqui, Lixe? Faro, tenho notícias importantes, mestre. Assim que soube, vim relatar a você. Então levante a cabeça e fale. Faro, quando levanto a cabeça percebo os outros 2 servos do mestre ao seu lado protegendo dia e noite. Também noto uma lamia de escamas verdes desmaiada no chão perto do trono. Recebi informações de que as tropas que enviamos há mais de uma semana para a vila que você encontrou desapareceram. A vila ainda está intacta e não parece ter nenhum sinal de luta ao redor. O que? Faro, o que você quer dizer com eles desapareceram? Encontros? Faro, o familiar do meu assistente foi usado para segui-los carregando os itens para coletar a energia vital e as almas das criaturas da aldeia. Mas nenhum sinal de luta ou corpos foram encontrados ao longo do caminho que as tropas deveriam seguir. Alguém se atreveu a interferir nos meus planos? Os planos do nosso Deus? Faro, não houve nenhum tipo de intruso na cordilheira ou quaisquer acontecimentos estranhos além disso.
Faro: não, meu mestre. Se eu puder falar, mestre. Cavaleiro da Morte: fale, você sabe de alguma coisa? Faro: se nenhum intruso foi encontrado na cordilheira, então o único lugar que poderia lutar contra nosso poderoso exército é a vila desta Lamia. Cavaleiro da Morte: o mestre olha para a Lamia desmaiada antes de fechar os olhos por alguns segundos e depois abri-los novamente. Aquela maldita vila. Como eles ousam continuar a resistir a mim? Faro: eles deveriam fazer como esta serpente verde e implorar para se juntar a mim, mas em vez disso eles continuam me causando problemas. Faro: a aura roxa começa a sair do corpo do mestre enquanto o símbolo do nosso Deus em seu peito começa a brilhar. Então o mestre se acalma e vai até uma estátua na parede do meu lado direito. Esta é a gloriosa estátua do nosso grande Deus representando sua figura inspiradora e digna. Era uma estátua de 5 metros de altura de um ser glorioso que tinha a parte inferior do corpo feita de colunas e ossos entrelaçados formando uma magnífica cauda de cobra. A parte superior do corpo era humanoide com 6 braços, tinha asas feitas de ossos e tinha 3 cabeças de crânio que parecem ser de bestas divinas com 3 chifres cada. Uma imagem tão magnífica só é permitida na sala do trono do mestre. Essa estátua era algo que o mestre trouxe das cavernas, um presente do nosso Deus Karak, o Deus da morte e profanação. O mestre passa por cima da Lamia pisando nela e caminhando até a estátua onde se ajoelha. Depois fecha os olhos e o símbolo em seu peito brilha ao mesmo tempo que um brilho aparece nos olhos da estátua. Uma presença magnífica é emitida da estátua que enche a sala do trono de miasma. Aguardo pacientemente as próximas palavras do mestre Farus, pois sei que ele está recebendo a mensagem divina do nosso Deus Karak. Depois de alguns minutos o corpo do mestre está coberto de suor e sangue começa a sair de seus olhos e o símbolo em seu peito. Então a presença que estava sendo emitida da estátua desaparece e o mestre Farus se levanta com dificuldade. Eu alcanço para apoiá-lo e ajudá-lo a caminhar até o trono onde ele se senta. Nosso Deus disse que sentiu a presença de fadas poderosas na serra. Podem ter sido elas que fizeram nossas tropas desaparecerem tão misteriosamente. Faro: a interferência das fadas não era esperada. Talvez tenhamos que avançar nossos planos. Então ordene que todas as tropas fora dos muros da fortaleza retornem. Também trará de volta todos que ainda estão dentro das masmorras. Faro: as fadas podem não ousar fazer um movimento neste lugar onde adoramos nosso Deus. Faro: vou cumprir suas ordens agora, mestre. Além disso, tire essa cobra verde daqui. Ainda não está pronta para conversão, mas não demora muito. Faro: sim, meu mestre. Eu levanto minha corrente de ar e tentáculos de sombra saem da minha sombra agarrando a cauda de cobra dessa Lamia. Então eu começo a andar enquanto meus tentáculos de sombra puxam essa Lamia pelos corredores. Eu a levo para fora do pátio onde alguns de nossos exércitos estão treinando e eu deixá-la lá. Eu tenho que convocar alguns Deabirds para enviar as mensagens de retorno do mestre. Se não me engano deve haver apenas mais 3 tropas patrulhando a serra. Uma dessas está voltando e deve chegar em poucos dias. Então eu só tenho para avisar os outros 2 soldados. Subo até o topo de uma torre onde está um círculo mágico que o mestre desenhou. Coloco algumas moedas de prata e coloco 2 núcleos de monstro tipo pássaro. Depois foco minha mana no meu cajado e bato meu cajado no círculo mágico ativando-o novamente ativando o círculo mágico. Menor invocar mortos-vivos. Pássaro morto maior as moedas de prata se transformam em mana e são sugadas para o círculo mágico assim como minha mana. Então os 2 núcleos de monstros afundam dentro do círculo mágico. Alguns segundos depois 2 casulos de energia roxa saem do círculo mágico e flutuam na minha frente. Logo os casulos de energia se dispersaram mostrando 2 pássaros feitos de ossos com corpos espectrais cobrindo-os. Os 2 pássaros pousaram na minha frente assim que o círculo mágico parou de brilhar. Pego 2 papéis e uma caneta e anoto as ordens do mestre. Depois os enrolo e coloco em um pequeno tubo que prendo nas pernas dos pássaros. Depois coloco o meu dedo esquelético em seus crânios para transferir as informações dos 2 localização das tropas para suas cabeças. Eles vão. Os 2 pássaros saem da janela da torre voando nas direções que dei. Parece que agora está tudo certo. Desço esta torre e volto para o meu laboratório. Em poucos dias as tropas estarão aqui. Vontade do Caos. Capítulo 266. Cap 265. Pedido da deusa das fadas. A última coisa que me lembro é de ir dormir cedo para descansar depois de um longo dia. Mas agora tudo ao meu redor está escuro e estou sozinha sem saber o que fazer ou para onde ir.
Não entendo o que está acontecendo. Porque ele ainda está dormindo. Deusa Selene, você não pode ver que sua alma está ferida. Deusa Aine. Não são ferimentos, no máximo podem ser considerados alguns hematomas. Deusa Selene, isso provavelmente foi causado pelo deus que suas fadas estão caçando agora. Deve ter sido causado quando ele pegou o núcleo da masmorra. Deusa Selene, o que vamos fazer agora? Não quero curá-lo o tempo todo, não sou seu médico particular. Deusa Aine, não se preocupe, algo desse nível de dano se curará por conta própria, até tornará sua alma um pouco mais forte. Deusa Selene. Então, como você quer acordá-lo? Se você quiser eu posso dar um choque nele, vai ser divertido. Deusa Aine, se é você que está fazendo isso, você vai acabar destruindo a alma dele, deixe-me mostrar como mamãe acorda seu filho. Deusa Selene, enquanto eu estava naquele lugar escuro, comecei a ouvir vozes como se estivessem muito longe. Ouvi como se fosse um mero sussurro, mas de repente sinto uma dor no estômago e sinto como se tivesse sido jogado em o ar. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas logo meus líquens parecem bater em algo plano e duro causando um pouco de dor. Então meus olhos se abriram mostrando que estou na mesma sala do trono onde falei com a deusa Selene da última vez, mas desta vez meu ponto de vista era de cima e percebi que estava no teto quando vi duas deusas olhando para mim com sorrisos em seus rostos. Sem tempo para processar tudo o que estava acontecendo eu começo a cair e antes de bater no chão, eu giro no ar e caio de joelhos no chão. Então ouço aplausos das duas deusas. Você acordou mais rápido do que eu esperava. Parece que sua condição está muito melhor do que eu pensava. Deusa Selene, ótima maneira de cair. Foi um excelente show. Deusa Aine, o que está acontecendo aqui? Por que eu estava caindo assim que acordei? Por que vocês dois estão aqui? Nada está acontecendo. Estávamos apenas esperando você acordar. Deusa Aine, bem-vindo de volta Zenos. Parabéns por evoluir novamente meu filho. Deusa, evoluindo? Isso mesmo, eu tinha atingido meu nível máximo. Eu ia evoluir da noite para o dia. Como eu poderia esquecer isso? Fico de pé enquanto olho para essas duas deusas. Já esperava encontrar a deusa Selene durante minha evolução, mas também não entendo por que a deusa das fadas também está aqui. A deusa Selene estala os dedos e de repente estamos todos em uma varanda sentados em uma mesa com 3 xícaras de chá na nossa frente. Este lugar é mais confortável para a gente conversar. Deusa Selene, eu não quero chá. Deusa Aine, a deusa Aine estala os dedos fazendo com que a xícara de chá à sua frente desapareça e um copo de suco azul apareça em seu lugar. Você ama coisas doces como sempre. Deusa Selene, nós não devemos perder muito tempo aqui. Ele não vai ficar para sempre em seu reino do deus Selene. Deusa Aine, isso é verdade. Então antes de começar a fazer suas perguntas, meu filho, ouça o pedido de Aine. Deusa Selene, eu ainda estava um pouco perdido com essa mudança de cenário. Quando olhei para cima vi um estranho sol dourado com um corte preto no meio. Talvez seja por causa da mudança de cenário e minha confusão momentânea, mas pensei ter visto aquele sol piscar por um segundo. Isso deve ser por causa da confusão. Não tem como um sol piscar, Zenos. Você não deve desviar sua atenção quando você tem duas lindas deusas na sua frente. Deusa Aine, desculpe, acho que bati a cabeça. Ainda estou um pouco confuso. Quando a deusa das fadas falou comigo foi quando eu consegui voltar minha mente para o foco principal que são essas duas deusas. Mas você realmente tem outro pedido? Não é aquele pedido perigoso da serra que você me fez aceitar. Não seja assim. Você também tem coisas que quer fazer na serra, e mais cedo ou mais tarde você seria alvo de Farus por causa de seu deus. Deusa Aine, também não esqueça que eu te prometi uma recompensa. Eu já tenho essa recompensa pronta. Assim que você terminar eu entrego para você. Deusa Aine, você diz isso, mas até agora eu não sei nada sobre essa recompensa. E você nem vai saber até o final. Deusa Aine, suspirar como eu disse antes, não temos muito tempo, então vou ser direto. Este pedido não é meu, mas o Deus dos Espíritos. Ele quer que você ajude seu espírito a construir um berço de espíritos. Deusa Aine, não. Eu não vou fazer isso. O berço das fadas já me colocou em problemas e atenção antes. Agora que estou me acostumando com isso, você quer me dar mais problemas? Na verdade, é melhor você aceitar. Os espíritos infantis e outros espíritos continuarão a segui-lo.
Se você pelo menos tiver um berço de espíritos, eles terão um lugar para ficar e você poderá pedir ajuda ao seu espírito. Com ela ajudar, você será capaz de esconder sua aura para não chamar muita atenção dos espíritos. Deus Aine, o que você está falando? Eu não estou surpreso que você não saiba. Este não é o tipo de coisa que deveria ser de conhecimento geral. Deus Aine, para facilitar a sua compreensão, sua fada pode redirecionar a característica de sua aura que atrai fadas para o berço das fadas. Isso seria uma ajuda para você e também fortaleceria o berço com sua aura. Deus Aine, você pode fazer o mesmo com os espíritos se você construir um berço de espíritos. Deus Aine. Se ela sabia disso, então por que ela não me contou antes? Isso teria me poupado um monte de problemas. Eu não te disse antes porque eu esqueci. Além de que eu não ganharia nada com isso. O que eu queria era que você atraísse mais e mais fadas infantis para o berço das fadas para ajudar a criar mais fadas. Deus Aine, você poderia, por favor, parar de ler minha mente? Por favor? Fiquei chocado com essa informação. Para ser sincero, estava preocupado com o que aconteceria comigo se eu saísse atraindo fadas e espíritos. Não poderia ir a lugar nenhum e chamaria muita atenção para mim. Não gosto de fazer isso, mas parece que também me beneficiará. A verdade é que as fadas e os espíritos da aldeia estão sempre por perto. Provavelmente seria ainda pior se não fosse o miasma que Varus espalhou através da cordilheira tinha feito os espíritos e fadas irem embora. O Deus dos espíritos preparará um presente para você por isso. Então não se preocupe e apenas aceite. Deus Aine. Pare de ser indeciso e aceite Zenos logo. Não temos muito tempo. Se você continuar perdendo tempo, não poderá fazer nenhuma de suas perguntas. Deusa Selene, tudo bem. Eu vou falar com Nyx sobre isso mais tarde, mas vai ter que esperar até eu derrotar Varus. Por mim tudo bem. Deusa Aine, agora que tudo acabou, há algumas perguntas importantes que tenho que fazer. Agora que tudo acabou, deixe-me fazer algumas perguntas. Você pode fazer isso, eu responderei dependendo da pergunta. Deusa Selene, eu estava me perguntando por que não consigo sintetizar minhas afinidades elementais. Você sabe de alguma coisa? Você nunca vai conseguir isso. Afinidades elementais só podem se fundir com afinidades do mesmo elemento até que solidifiquem um elemento puro. Deusa Selene, se você tentar forçar uma fusão entre afinidades de diferentes elementos, isso só trará sua própria destruição. Deusa Selene, mas então por que eu consegui fundir feitiços de diferentes elementos? Magia é como você controla e usa seu poder, mana, mas sua afinidade é a própria essência desse poder. Pegue sua fada, por exemplo, ela tem vários elementos, mas todos estão separados dentro dela. Deusa Aine, você pode harmonizar esses elementos para obter mais poder usando-os juntos, mas não poderá fundi-los. Deusa Aine, eu acho que entendi. Mais alguma pergunta, meu filho? Deusa Selene, queria saber se é seguro mesclar minhas habilidades de aura. Você pode fazer isso desde que não seja uma habilidade única desta evolução. Agora seu corpo e alma devem suportar, mas devo dizer que será uma dor imensa que você terá que suportar. Deusa Selene, mas será apenas uma dor, não vai te fazer nenhum mal real. Deusa Selene, as habilidades da aura são características da própria aura normal. Fundir essas características tornará sua própria aura normal mais forte e profunda. Também tornará mais difícil para os outros lerem sua aura. Deusa Selene, por que não posso fundir uma habilidade de aura única? Como seu corpo e sua alma não aguentaram o impacto, você precisaria ser um semideus pelo menos para aguentar. A única razão pela qual você se sente capaz de sintetizar as habilidades de aura é porque você é meu filho. Deusa Selene. Ok, eu entendo. Eu tenho mais algumas perguntas. Enquanto ouço a explicação das duas deusas, eu olho para cima para tentar colocar minha mente em ordem enquanto tento dizer algo, mas vejo algo tão estranho que fico paralisado sem entender o que era. Acho que vi se mexer. Seu tempo acabou. Até a próxima, meu filho. Deusa Selene, cuide bem do povo daquela aldeia. Afinal, eles não terão um lugar para ficar por muito tempo. Deusa Aine, espere, espere. O que você acabou de dizer? Logo vejo minha mão começar a desaparecer cada vez mais rápido. Olho para longe de cima por um segundo para olhar para a deusa das fadas ouvindo algo muito estranho.
Mas no momento seguinte que olho para cima vejo claramente desta forma o sol se move visando isso linha no meio do sol para mim como se fosse um olho. Dessa vez eu vi se mexer, dessa vez eu. Antes que ele terminasse de falar, tudo ficou escuro novamente. Vontade do Caos Capítulo 267 Cap 266 Desejo ajoelhar povo e Safira, suspirar. Achei que tudo estava indo como planejamos. Achei que as batalhas tinham sido fáceis porque estávamos em menor número dessa vez, mas quando cheguei ao terceiro andar e passei pelo acampamento percebi o quanto estava errado. Fiquei um tempo no acampamento para ver as pessoas da minha aldeia voltando e notei que havia muitos feridos e mais de 100 mortos dessa vez. Essa foi apenas uma contagem rápida que fiz. Depois disso, fui à reunião na mansão de Zenos junto com o conselho da aldeia e os do grupo de Zenos. Durante a reunião, duas informações ruins são divulgadas. A primeira é sobre um cristal que pode transformar os mortos recentemente em mortos-vivos. A outra informação ruim foi sobre nossos próximos dois alvos. Parece que os dois se uniram e estamos indo nessa direção. Se nossa dedução estiver correta, eles estão voltando para a fortaleza de Farus. Saber que o inimigo estaria em menor número e pensar que eles poderiam ter mais surpresas que não sabemos me deixou um pouco assustado quando o conselho da aldeia se dividiu em dois lados. Um lado a favor do retorno à aldeia e o outro lado a favor de continuar com nosso ataque. Os membros do grupo de Zenos ficaram quietos sem dizer nada. O próprio Zenos estava com os olhos fechados pois tinha uma expressão séria no rosto mostrando que estava pensando em tudo isso. Tentei acalmar a conversa até que Zenos abriu os olhos. Ele já provou ser melhor do que eu com planejamento, então é melhor deixar ele pensar sobre isso e ver se ele consegue nos tirar dessa crise também. Como eu esperava, Zenos abriu os olhos com um plano viável. Na verdade, era uma maneira diferente de usar o plano que já estávamos usando. Todos ouvimos, e mesmo antes dele falar os perigos do plano já haviam sido percebidos. Essa foi a nossa melhor chance de acabar com Farus. Quanto mais tempo perdermos pior será a nossa situação. Se voltarmos para a vila nada vai mudar e será apenas uma questão de tempo até nossa derrota. Como líder da aldeia, tenho que aceitar o peso dos sacrifícios que terão durante a batalha. As vidas que meu povo perde são minha responsabilidade. Mesmo que muitos morram, as chances desse plano de Zenos ser um sucesso ainda são altas. Então eu aceitei. Então começamos a decidir onde atacaríamos as tropas de Farus. Depois disso encerramos a reunião e continuamos conversando com o conselho da aldeia sobre os preparativos que faremos antes da batalha. Estou deitado no galho de uma grande árvore com meu rabo enrolado no galho. Essa é uma das árvores frutíferas que trouxemos da serra aqui para o calabouço. Estou comendo uma de suas frutas enquanto olho para o céu e penso na batalha que se aproxima. Escolhi ficar neste lugar porque posso sentir uma grande harmonia da natureza neste lugar. Isso me acalma da mesma forma que conversar com o guardião sempre me acalmou. Você está pensando sobre a próxima batalha? Ivan, enquanto eu estava perdido em meus pensamentos, aquele morto-vivo do grupo de Zenos se aproxima de uma garota estranha. A garota tem olhos prateados e cabelos ruivos claros. Ela parece jovem, mas eu posso dizer que ela se parece com um morto-vivo. Esta não é a primeira vez que nos vemos, mas prazer em conhecê-lo, líder da aldeia. Meu nome é Lyra, sou filha desta pilha de ossos. Lyra, que coisa cruel de se dizer, que parte desse homem bonito parece uma pilha de ossos. Ivan, essa é apenas sua habilidade corporal espectral, não sua verdadeira aparência, pai. Lyra, quem disse isso? Isso pode ser uma habilidade, mas essa aparência ainda é minha. Meu corpo espectral é tão verdadeiro quanto sua carne e pele. Ivan. Porque essa dupla veio até aqui. Eu estava aproveitando o silêncio para pensar. Nesses momentos eu normalmente ia ao guardião conversar, mas isso não é possível por enquanto, pelo menos até que esses dois cheguem para me incomodar. Você parece estar preocupado. Há algo sobre o plano do mestre que você não gosta. Ivan, seu plano é bom. Prender os generais por um tempo enquanto todos lidamos com os 10.000 inimigos restantes. Este ainda é um bom plano que pode ser uma vitória quase garantida. Parece que há algo mais, certo? Lyra, me preocupa que haja mais surpresas que não sabemos sobre as tropas de Farus como aquele cristal. Também tenho que pensar nas vidas que serão perdidas durante a batalha. Não perca seu tempo pensando em coisas sobre as quais você não tem controle. Em vez disso, pense no que pode fazer para reduzir o número de mortos. Ivan, quando eu ainda estava vivo eu era um general.
Estava no comando de exércitos inteiros no campo de batalha e muitas vezes tive que ver meus soldados morrendo na minha frente. Ivan, eu sei que você não confia em mim, mas deixe-me dizer uma coisa. Não sinta pena das vidas que serão perdidas durante a batalha. Cada pessoa que está lutando sob seu comando faz isso por um ideal. É por isso que eles estão enfrentando um inimigo mais forte e estão preparados para dar suas vidas pela vitória. Ivan, então, em vez de reclamar de vidas que ainda não foram perdidas, fortaleça sua determinação de se preparar para o combate. Ivan, meu pai está certo. Não pense nessas coisas agora. Você tem que se preparar para a luta. Lyra, o que é isso? Mestre. Ivan, que sentimento é esse? Lyra, de repente uma presença parece se espalhar em todos os lugares e em todas as direções. Uma presença tão forte e estranha. De alguma forma essa presença é caótica e profunda. Sinto que existem muitas camadas diferentes que compõem essa presença, mas o mais estranho é que essa presença se mistura e harmoniza com o ambiente. Pouco tempo depois eu sinto o espaço ao meu redor tremendo. Então várias esferas de energia começaram a aparecer em todos os lugares. Essas esferas estavam tremendo e seu brilho estava ficando cada vez mais alto. Parecia que essas esferas estavam vivas de alguma forma. Sinto movimento embaixo de mim e quando olho para cima vejo Ivan e Lyra de joelhos. Enquanto penso no motivo de estarem fazendo isso, percebo que algo ainda mais estranho acontece. A luz das esferas espalhadas ao redor começa a endurecer em cristais brilhantes. Então a luz começa a pulsar como um batimento cardíaco. Em poucos minutos vejo silhuetas se formando dentro dos cristais e a energia forte de vários elementos diferentes começa a se espalhar pelo ambiente. Então de repente os cristais explodem em uma luz ofuscante. Fico sem palavras quando percebo o que realmente estava acontecendo. As criaturas que saíram dos cristais eram fadas e espíritos do nível inferior. Eram lindos e assim que saíram dos cristais começaram a dançar enquanto voavam alegremente. Essa linda imagem me deixou hipnotizado. Eu não sabia o que estava acontecendo aqui, mas naquele momento nada disso importava. Apenas assisti aquela cena de lendas enquanto a estranha presença desaparecia sem que eu percebesse. Traço povo e Sofia, seus socos são muito agressivos. Quantas vezes eu preciso dizer que ser agressivo não é o mesmo que ser forte? Agora repita essa sequência de socos mais 100 vezes até que eu consiga fazer isso sem nem pensar. Sim, treinador. Alice, não participei da reunião que o mestre fez com o povo da aldeia. Nada disso me importava, pois sou um verdadeiro guerreiro que jurou lealdade a um mestre. Não importa onde o mestre me mande lutar, eu vou vai. Então não me importa o que eles decidam nessas reuniões, mas mesmo assim, Freya sempre faz questão de me manter atualizado, principalmente com a mudança de situação como será a nossa próxima batalha. Ao invés de participar dessa reunião, eu preferi ficar treinando Alice a tarde toda até a parte da noite. Não porque eu sou muito exigente, mas porque ela pediu. Alice parece obcecada em ficar forte por algum motivo. Até o mestre percebeu isso e me perguntou para guiá-la para o caminho certo. Alice é muito isolada de todos ao contrário de Nolan que está sempre interagindo com todos. Alice só conversa com Irina, Erika e o mestre. Ela parece ter muito respeito por todos, mas posso ver que ela admira muito o mestre. Já a vi espionando o treinamento insano do mestre mais de uma vez. Já até vi espionando os momentos em que o mestre faz coisas perigosas como consumir a linhagem do dragão ou fundir linhagens poderosas. Ela não diz nada, mas parece que ela está espelhando o mestre que é muito perigoso. O mestre faz essas coisas perigosas, mas ele tem potencial para suportar essa loucura. Infelizmente, Alice não tem potencial para o combate. O corpo de Alice parece mais fraco que o de um vampiro normal, mas parece que ela tem talento com magia, mas não tem paciência para aprender aos poucos. Espero que com treino duro ela consiga controlar melhor suas emoções e colocar seus pensamentos em ordem. Treinador, quando você vai me ensinar sobre auras? Alice, seria inútil ensiná-lo agora. Aprender sobre auras sem ter uma habilidade de aura como ponto de partida pode ser frustrante. Você pode passar anos tentando aprender com um mestre de aura e nunca ter sucesso. Peguei o mestre, por exemplo, ele tem várias habilidades de aura, mas ele não tem controle total sobre elas. Ele mal consegue esconder sua aura normal. Já é noite, devemos parar seu treinamento. Que presença magnífica é essa? Alice, mestre. Como eu ia pedir para terminar o treinamento hoje,
De repente sinto uma aura espalhada por todo lugar. Essa aura é muito familiar para mim. Essa aura caótica, profunda, em camadas e misteriosa só pode pertencer ao mestre. Só de sentir a aura dele me fez perceber que não é uma de suas habilidades. Não é uma característica da aura dele. Essa é a aura normal do mestre. Sua aura verdadeira que explodiu se espalhando por todo lugar e harmonizando com o ambiente de uma forma que eu nem sabia que era possível. Assim que senti essa aura me ajoelhei instintivamente. Estar cercada pela aura do mestre me faz sentir como se estivesse sendo abraçada por ele e me enche de poder enquanto me faz sentir segura. Mas senti que a aura do mestre estava sendo sugada por alguma coisa. Era quase imperceptível se você não tem muita experiência com manipulação de aura. Então vejo várias esferas brilhantes aparecendo e sei que são fadas e espíritos infantis. Logo essas esferas absorvem traços da aura do mestre enquanto criam casulos para si. Posso sentir traços de auras começando a aparecer dentro dos casulos enquanto silhuetas se formam. Então fadas e espíritos nascem de dentro dos cristais em uma cena magnífica que nunca pensei que aconteceria. Retorna. Ver. Desde que deixei o lado da árvore do mundo, nunca pensei que veria o nascimento de fadas e espíritos novamente. Vontade do Caos. Capítulo 268, Cap 267. Sonho estranho por Deus a Selene. Depois que Zenos desapareceu, peguei a xícara de chá que estava segurando e criei uma jarra de vinho para beber. Tenho que concordar com você, Katoshi. A reação dele foi muito engraçada. Pena que ele desapareceu antes da melhor parte. Aine, a hectares. A Katoshi. Uma luz brilha no céu mostrando a habitual lua vermelha. Então a Katoshi volta à sua forma adolescente enquanto desce e se senta no local onde Zenos estava momentos atrás. Ele realmente é alguém interessante, mas sua alma. A Katoshi. Eu sei, você não precisa se preocupar. Estou fazendo um excelente trabalho escondendo para que ninguém possa ver através dele. Eu vi a mudança que você fez na alma dele com aquele chute. Você está tentando despertar o que está escondido lá? Akatoshi. Não, eu só quero que sua aura desperte completamente. Parece que sua aura está em um estado adormecido por causa do excesso de habilidades de aura que ele tem. Elas ainda não foram totalmente integradas. Então eu dei a ele uma pequena ajuda fazendo o seu poder de devorar consumindo as auras com sua alma. Isso deve resolver isso. Isso foi interessante de ver em mais de uma maneira. Eu sinto que ele não está apenas incorporando o caos. Ele está realmente incorporando escuridão e sangue. Aine, essa é uma combinação estranha, mesmo para ele. Akatoshi, ele vai descobrir. Você sabe que o que você fez fará com que sua aura normal exploda em poder com um vínculo mais forte com seus traços, certo? Akatoshi. Sim, eu sei. Isso poderia ser perigoso se ele estivesse em outro lugar, pois chamaria muita atenção. Mas agora ele está dentro do dungeon. Na verdade, este será um evento incrível para mim se o que eu espero acontecer. Aine, o que você está falando? Sua aura explodindo em poder durante sua evolução afetará o berço das fadas e o ambiente ao seu redor. Isso pode ajudar as fadas infantis a se harmonizarem com a natureza e finalmente nascerem considerando as características de sua aura. Aine, isso seria incrível. Se eles forem afetados por sua aura no nascimento, então eles despertarão suas auras muito cedo também. Akatoshi, vai ser um monte de fadas talentosas, sem mencionar que tem a chance de afetar os espíritos também. Aine, se isso acontecer, Dravos ficará muito feliz. Zenos está ficando cada vez maior. A cada passo que dá ele afeta cada vez mais o mundo ao seu redor sem perceber que as ondas de luz que ele está criando se tornaram gigantescas no futuro. Você esqueceu de avisá-lo sobre o que acontecerá quando ele derrotar o necromante. Akatoshi, eu não o avisaria. Ele tem que aprender a fazer as coisas sozinho, mas parece que Aine teve uma palavra a dizer antes de desaparecer. Tudo isso faz parte dos meus planos. Você deve ficar feliz. Se tudo correr bem, em breve haverá uma nova cidade adorando seu nome no mundo. Aine, acho que sinto pena do garoto. Vocês estão basicamente brincando com ele. Akatoshi, eu só quero acelerar o processo. Não temos todo o tempo do mundo para esperar. Essa paz pode ser quebrada em meses ou anos. Não podemos nos dar ao luxo de ficar de braços cruzados. Aine, isso é verdade. Então por que você não dá a ele, se não estou enganado? Está dentro de sua masmorra de sangue. Akatoshi, ainda não está no momento. Precisa se fortalecer primeiro. Traço Posenos, Jing. Jing.
Menor vírgula requisitos de evolução cumprido vírgula maior ponto menor vírgula analisando possíveis possibilidades de evolução vírgula maior ponto menor vírgula analisando títulos vírgula maior ponto menor vírgula analisando trabalho vírgula maior ponto menor vírgula analisando linhas vírgula maior ponto menor vírgula analisar habilidades vírgula maior ponto menor vírgula analisando bênçãos vírgula maior ponto Ding. Menor vírgula análise completa vírgula maior ponto menor vírgula procurando evoluções adequadas vírgula maior ponto menor vírgula 10 raças adequadas foram encontradas vírgula maior ponto menor vírgula escolha sua raça, nobre e vampiro do crepúsculo, arquiduque vírgula, quimera elemental, variante, vírgula, quimera demon, variante, vírgula, nobre vampiro demônio, arquiduque vírgula, vampiro elemental, único vírgula, demônio do pecado. Único vírgula, demônio do caos, único, vírgula, vampiro sagrado, único vírgula, serpente vampira infernal, única vírgula, coelho místico do caos, único, vírgula maior eu não estava vendo coisas. Tenho certeza que o sol me olhou como se fosse um olho colossal, mas para isso ser verdade significa que o dono de tal olho teria que ser maior que um planeta inteiro. Isso é impossível. Isso com certeza deve ser uma ilusão ou uma piada dessas duas deusas. Eu sempre tenho a impressão de que o jeito dessa deusa fada é parecido com o de Layla, então seria mais fácil de acreditar. Mas não vamos pensar nisso agora. Estou no meio da minha evolução, então deixe-me dar uma olhada nas minhas opções. Mas antes de ver eu já sei qual vou escolher. Estava pensando nisso alguns dias atrás. Parece que algumas corridas desapareceram e novas surgiram. Mesmo que algumas pareçam interessantes, não quero correr riscos. Como diz o velho ditado, não mexa com uma equipe vencedora. Acho que dessa vez não preciso perder tempo pensando. Quero continuar com o mesmo tipo de criatura que sou agora. Então escolherei diretamente a raça, Noble Twilight Vampire, Archduque, Ding. Menor, nobre vampiro do crepúsculo, arquiduque, escolhido, maior ponto menor, iniciar evolução, maior ponto menor, evolução em processo, maior ponto menor, evolução completa, maior traço. Depois de escolher minha evolução eu estava novamente no espaço escuro, mas senti que desta vez era diferente. Era como se eu pudesse sentir algo mais do que eu nessa escuridão. Devorar. De repente pude sentir algumas presenças ao meu redor. Logo comecei a ver silhuetas na escuridão. Mas algo estranho acontece e uma luz vermelha começa a brilhar, revelando todo o espaço escuro. Devorei tudo. Foi quando descobri que aquelas silhuetas eram eu. Eram imagens de mim, mas seus olhos estavam fechados enquanto estavam voltados para mim. Tive uma sensação estranha, como se fosse eu e ao mesmo tempo não. Nunca havia sentido nada como isso. Eu olhava para aquelas outras pessoas que se pareciam comigo e não sabia como reconhecê-las. Devorei tudo. Sem que eu percebesse, uma sensação cresceu dentro de mim. Uma sensação que me disse para devorar e consumir esses seres que se pareciam comigo. Essa sensação só foi ficando cada vez mais forte até que eu sinto algo se movendo nesse espaço e olho para o chão. O que eu vi foi minha própria sombra se movendo. Minha sombra se divide e se estende em direção a todos esses seres que os ligam a mim através de nossas sombras. Nesse momento esses seres começam a afundar nas sombras e enquanto afundam nas sombras seus olhos se abrem. Quando eles estão completamente consumidos pelas sombras vejo olhos abertos nas sombras. Eram olhos da mesma cor que os meus, um olho preto e outro olho dourado. Essas sombras tinham a mesma silhueta que a minha e todas pareciam me pertencer. A sensação estranha se foi. Senti que era assim que deveria ter sido desde o início. Senti que estava completo. Nesse momento a estranha luz vermelha que estava iluminando todo esse espaço começa a focar apenas em mim, deixando o resto do espaço voltar para a escuridão. Então eu sinto essa luz se tornando uma energia vermelha que afunda dentro de mim até não haver mais luz neste espaço, deixando apenas escuridão novamente. Mas isso não era tudo. Eu estava sentindo algo pulsar dentro de mim. Era como se houvesse algo preso dentro de mim tentando sair. Esse pulso foi ficando cada vez mais forte até que parecia que ia explodir de dentro para fora. Então algo pareceu clicar dentro de mim como peças se encaixando. Senti uma sensação estranha percorrer meu corpo e explodir como uma onda de energia amorfa para fora. À medida que essa onda de energia viajava em todas as direções como um círculo em expansão, o espaço escuro foi substituído por um lugar que eu conhecia. Primeiro, foi minha cama, depois meu quarto, depois a mansão, depois os jardins,
E conforme a onda continuava a se expandir, era como se eu pudesse ver e sentir todos esses lugares ao mesmo tempo. Era como se eu pudesse sentir as pessoas andando por toda parte. Eu estava estranhamente calmo no momento. Logo senti algo mais neste espaço. Senti várias esferas aparecendo neste espaço. Pude sentir uma vontade primordial dentro dessas esferas. Parecia que essas esferas queriam essa energia que saía do meu corpo. Pareciam ansiosas por isso e parecia que eles estavam esperando por minha aprovação. Se você gosta, então você pode levá-lo. Não sei porquê, mas um sentimento de felicidade brotou dentro de mim, como se eu entendesse o que eu queria. Essa energia foi para as esferas por vontade própria e foi absorvida pelas esferas. Então eu senti como se a tênue vontade e senti que dentro das esferas crescia cada vez mais. Senti uma forte familiaridade se formando entre mim e essas esferas. Nesse momento minha consciência de repente fica embaçada. Então caio na escuridão novamente sem entender nada do que acabou de acontecer. Todo esse tempo eu senti que ainda estava em um sonho. Eu não conseguia pensar com clareza e me deixei levar pelos acontecimentos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.